Em 2008, alguém apareceu na internet com um nome que talvez nem fosse real e publicou um documento de apenas 9 páginas. Nesse texto, descrevia uma forma de dinheiro digital que não dependeria de bancos, governos ou intermediários centrais. Poucos meses depois, esse mesmo alguém lançou o software, iniciou a rede e minerou o primeiro bloco do que se tornaria o Bitcoin. E então veio o primeiro giro real desta história. A pessoa, ou grupo, por trás de tudo isso, nunca se revelou de forma verificável. O nome usado era Satoshi Nakamoto. E, embora tenha escrito o White Paper em 31 de outubro de 2008, lançado o software em janeiro de 2009 e participado diretamente do projeto até 2010 a 2011, sua identidade real continua desconhecida. Para entender por que Satoshi Nakamoto se tornou uma figura tão poderosa, primeiro é preciso entender o momento em que apareceu. O final de 2008 foi marcado pela crise financeira global, pela desconfiança em relação aos bancos e pela sensação de que o sistema monetário tradicional dependia demais de instituições capazes de errar em escala colossal, e depois serem salvas mesmo assim. Nesse ambiente, a ideia de dinheiro sem banco central, sem confiança obrigatória em terceiros e baseado em regras abertas, tinha uma força simbólica enorme. O White Paper de Bitcoin não surgiu num vácuo. Surgiu num mundo já cansado de intermediários, e talvez por isso tenha soado, para alguns, menos como fantasia tecnológica e mais como proposta histórica. O próprio bloco Gênesis, minerado em 3 de janeiro de 2009, trazia embutida a frase The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, conectando o nascimento do Bitcoin ao clima de crise e desconfiança daquele momento. O texto publicado por Satoshi se chamava Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nele, a proposta era elegantemente radical: criar um sistema de dinheiro eletrônico usuário a usuário, sem depender de confiança numa instituição central para registrar e validar pagamentos. O problema clássico que esse sistema precisava resolver era o gasto duplo, a possibilidade de copiar e gastar a mesma unidade digital mais de uma vez. A solução de Satoshi combinava ideias anteriores de criptografia, prova de trabalho, redes peer-to-peer e registro distribuído em uma arquitetura nova, o bastante para funcionar como sistema completo. E esse é um ponto central do mito e da realidade de Satoshi Nakamoto. Ele não criou tudo do zero, mas reuniu e articulou elementos existentes de uma forma que finalmente produziu algo vivo. É por isso que o White Paper ainda é tratado como documento fundacional da história do Bitcoin. Depois do White Paper, veio o que realmente importa em tecnologia: a implementação. Em janeiro de 2009, Satoshi lançou a primeira versão do software de Bitcoin e colocou a rede em funcionamento. O chamado bloco Gênesis, o bloco número 0, foi minerado em 3 de janeiro de 2009. Poucos dias depois, em 12 de janeiro, ocorreu a primeira transação conhecida entre Satoshi e Hal Finney, um dos primeiros apoiadores do projeto. Esses fatos são decisivos porque mostram que Satoshi não foi apenas um teórico. Foi programador, implementador, operador inicial da rede e figura central da fase mais delicada do nascimento do Bitcoin. O mito costuma reduzir tudo à pergunta: quem era ele? Mas antes dessa pergunta existe outra, mais concreta: o que exatamente ele fez? E a resposta é enorme. Ele não só descreveu o sistema, ele o colocou no mundo. Durante os primeiros anos do Bitcoin, Satoshi Nakamoto não era apenas um pseudônimo em cima de um PDF. Era uma presença ativa. Respondia perguntas, debatia detalhes técnicos, ajustava o software, participava de discussões em listas de criptografia e fóruns. Não parecia alguém interessado em fama. Também não parecia alguém tentando construir uma persona carismática. Pelo contrário, a escrita pública de Satoshi, ao menos no que se preservou, era funcional, concentrada e bastante impessoal. Isso ajudou a alimentar o mistério, porque quanto maior o impacto do projeto, mais estranho ficava o contraste entre sua importância histórica e a quase ausência de biografia pública. Não havia entrevistas presenciais,
Não havia conferências, não havia foto, não havia voz. Em um século obcecado por fundadores celebridade, Satoshi já nascia como o oposto, um criador cuja obra crescia mais rápido do que qualquer corpo verificável por trás dela. Uma das poucas peças biográficas ligadas a Satoshi foi um perfil em que ele se descrevia como homem de 37 anos vivendo no Japão. Mas esse detalhe nunca foi aceito como prova real de nada. Pelo contrário, muitos observadores apontaram que sua escrita em inglês parecia nativa ou quase nativa, sem marcas evidentes de japonês como língua de origem. Ao longo dos anos, análises do estilo de escrita e dos horários de postagem levaram muitos a suspeitar que Satoshi talvez nem fosse japonês. E esse é um ponto importante. Quase tudo que parece perfil em torno de Satoshi pode ter sido encenação mínima ou distração. O nome pode ser pseudônimo, a localização pode ser falsa, a idade pode ser fabricada, ou tudo pode ser parcialmente verdadeiro. O que torna o caso tão forte é justamente isso. Até os poucos dados que parecem concretos podem ter sido deixados só para ocupar espaço, e não para revelar uma pessoa. Quando se olha para o conjunto da obra, fica difícil acreditar que o anonimato de Satoshi tenha sido improvisado. O nome japonês, o uso de canais online, a ausência de exposição física e a separação entre obra e identidade sugerem um cuidado deliberado. Isso faz sentido por vários motivos. Criar um sistema monetário novo, com pretensão de reduzir dependência de bancos e governos, já seria motivo suficiente para alguém desejar distância pessoal. Mas existe também outra camada. O próprio projeto defendia um tipo de arquitetura em que a confiança deveria residir no código e na rede, não na figura do fundador. Nesse sentido, o anonimato não apenas protegia Satoshi, ele também fortalecia a narrativa do Bitcoin como sistema sem centro humano visível. Talvez nenhum fundador conhecido, por mais brilhante que fosse, pudesse simbolizar tão bem uma rede descentralizada quanto alguém que simplesmente não está ali. Satoshi não surgiu intelectualmente do nada. O Bitcoin foi lançado num ambiente onde já circulavam ideias sobre privacidade, criptografia, dinheiro digital e resistência a controle centralizado. Nomes como Hal Finney, Wei Dai e Nick Szabo aparecem repetidamente no contexto inicial por uma razão simples. Eles já pensavam em formas de dinheiro ou sistemas descentralizados antes do Bitcoin existir. Hal Finney foi um dos primeiros a rodar o software e recebeu a primeira transação. Wei Dai havia proposto o B-Money. Nick Szabo havia pensado no BitGold. Isso não prova que qualquer um deles fosse Satoshi, mas mostra que o criador do Bitcoin operava dentro de uma tradição intelectual muito específica, a tradição cypherpunk, desconfiada do poder central e interessada em usar criptografia como infraestrutura política. Para entender Satoshi, não basta procurar um nome. É preciso enxergar o mundo de ideias em que esse nome apareceu. Se o nascimento do Bitcoin já foi estranho, o desaparecimento de Satoshi foi quase perfeito. Ao longo de 2010 e começo de 2011, ele foi reduzindo sua presença e transferindo responsabilidades a outros desenvolvedores, especialmente Gavin Andresen. Depois, simplesmente saiu de cena. Uma das frases mais citadas desse momento é "I've moved on to other things. It's in good hands with Gavin and everyone." O mais impressionante é que não houve grande despedida teatral, não houve manifesto final, não houve tentativa pública de manter influência carismática sobre o projeto. Houve silêncio. E esse silêncio moldou profundamente a cultura do Bitcoin, porque sem fundador presente, a comunidade teve de projetar em Satoshi quase tudo: pureza original, intenção política, limite ético, direção técnica e até mito espiritual. Em abril de 2011, Satoshi parou de responder, e o homem, ou grupo, por trás do nome virou ausência histórica. Outro elemento central do mistério de Satoshi está no que se acredita ser sua enorme quantidade inicial de bitcoins minerados nos primeiros tempos da rede. Durante anos, observadores associaram a Satoshi uma reserva gigantesca de moedas, frequentemente estimada em torno de 1 milhão de BTC,
embora isso também envolva inferências e análises de padrões iniciais de mineração. O ponto importante não é o número exato como dogma absoluto. É o fato de que essa suposta fortuna primitiva, ligada ao criador da rede, se tornou parte do mito porque não foi movimentada como se esperaria de um fraudador vulgar ou de um fundador ávido por dinheiro. Essa imobilidade alimentou a ideia de que Satoshi desapareceu por convicção, por prudência, ou porque já não podia mais aparecer. Seja qual for a verdade, a imagem pública que ficou é poderosa. O criador de um dos ativos mais valiosos da história moderna talvez tenha deixado uma fortuna imensa praticamente intocada e sumido. É importante entender uma coisa. Em tese, existe uma forma técnica extremamente poderosa de provar ser Satoshi. Alguém que controlasse certas chaves privadas associadas a blocos ou endereços iniciais poderia assinar uma mensagem verificável criptograficamente, demonstrando um vínculo difícil de contestar. É por isso que tantas alegações públicas de ser Satoshi acabam fracassando. Em um universo fundado em criptografia, o padrão de prova é muito alto. Narrativas, entrevistas, coincidências biográficas e documentos supostamente comprometedores são sempre mais fracos do que uma demonstração criptográfica limpa. E isso explica por que a identidade de Satoshi resiste tanto ao tempo. Não basta parecer plausível. Seria preciso provar de forma compatível com a própria lógica do sistema que ele criou. Ao longo dos anos, o mundo tentou preencher o vazio com nomes: Hal Finney, Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Michael Clear, Ville Ledonvirta, Neil King, Vladimir Oxman e Charles Bry. Depois, Craig Wright. Cada candidato surgiu por algum motivo: proximidade intelectual com as ideias do Bitcoin, coincidências linguísticas, datas, contexto geográfico, documentos vazados, estilo de escrita, relações com criptografia. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu gerar consenso real ou prova pública decisiva. Alguns negaram explicitamente, outros nunca puderam ser testados de forma conclusiva, e algumas alegações acabaram se tornando escândalos em si mesmas. O caso mais ruidoso dos últimos anos foi o de Craig Wright, que afirmou ser Satoshi, mas em 2024, um juiz no Reino Unido concluiu que ele não era Satoshi Nakamoto e que parte das provas apresentadas eram forjadas. Isso não resolve a identidade, só limpa uma falsa solução do caminho. Poucos episódios mostram melhor a fome do público por um rosto do que o caso Dorian Nakamoto, em 2014. Quando uma reportagem o apontou como suposto criador do Bitcoin, a história explodiu. Havia o nome, havia coincidências biográficas, havia uma frase ambígua que pareceu confirmar algo, mas rapidamente a identificação se desfez. Dorian negou o envolvimento, e no próprio perfil P2P Foundation, ligado a Satoshi, apareceu uma mensagem dizendo: "I am not Dorian Nakamoto". Mais tarde, até a autenticidade dessa mensagem seria questionada, mas o efeito cultural já estava feito. O episódio mostrou o quanto a figura de Satoshi já havia se tornado maior que o projeto técnico. O mundo não queria apenas entender Bitcoin, queria ver o fantasma. Se Dorian representou o erro de atribuição midiática, Craig Wright representou outra coisa: a tentativa mais barulhenta de ocupar o lugar de Satoshi sem prova técnica convincente. Durante anos, Wright afirmou ser o criador do Bitcoin. O caso arrastou discussões, apoio de alguns nomes do ecossistema e longas batalhas judiciais. Mas a ideia de que ele seria Satoshi sofreu um golpe devastador em 2024, quando a alta corte inglesa concluiu que ele não era Satoshi Nakamoto. Em uma história já tomada por mito, esse episódio serviu como lembrança útil. O mistério de Satoshi é tão poderoso que sempre produzirá pessoas tentando preenchê-lo. Mas preencher um vazio não é o mesmo que resolvê-lo. Existe ainda uma possibilidade que nunca desaparece totalmente. E se Satoshi Nakamoto não fosse uma pessoa, mas um pequeno grupo? A hipótese é atraente por razões óbvias. O projeto exigia capacidade técnica ampla, conhecimento criptográfico, habilidade de programação, entendimento econômico e disciplina comunicacional.
Além disso, o pseudônimo parece ter operado com um grau notável de consistência. Um grupo pequeno e coordenado poderia explicar parte disso, mas, de novo, a realidade impõe cautela. Não há prova pública definitiva de que Satoshi fosse múltiplo. A hipótese existe porque faz sentido para alguns observadores, não porque tenha sido demonstrada. E talvez o mais importante seja isto: seja um indivíduo, seja um grupo, a assinatura histórica continua a mesma. O nome Satoshi Nakamoto funcionou como máscara perfeita, máscara suficiente para mudar o dinheiro digital e ainda assim escapar da biografia. Talvez o gesto mais importante de Satoshi não tenha sido criar o Bitcoin. Talvez tenha sido sair. Em muitos projetos tecnológicos, o fundador se transforma em rei, gargalo, marca viva e centro de poder simbólico. No caso do Bitcoin, a ausência do fundador reforçou a própria narrativa da descentralização. Ninguém podia telefonar para Satoshi pedindo autorização. Ninguém podia colocá-lo diante de uma comissão parlamentar como centro absoluto do sistema. Ninguém podia comprá-lo como se compra uma empresa. A ausência virou arquitetura política. É claro que isso não elimina disputas, culto à origem ou guerras internas na comunidade, mas tornou muito mais difícil capturar a rede pela figura do criador. Nesse sentido, desaparecer talvez tenha sido a decisão mais coerente com a filosofia implícita do projeto. Satoshi Nakamoto continua obcecando o mundo porque reúne elementos quase perfeitos de mito moderno: código, dinheiro, crise financeira, revolta contra instituições, anonimato impecável, fortuna potencial colossal, obra transformadora, desaparecimento sem corpo, sem rosto e sem explicação final. É como se a era digital tivesse criado seu próprio autor fantasma. E como acontece com todos os grandes fantasmas, o vazio é fértil demais. Cada um projeta em Satoshi o que quer ver: gênio libertário, criptógrafo idealista, coletivo radical, visionário anti-estatal, engenheiro brilhante, mártir voluntário, truque histórico. Mas a verdade mais desconfortável talvez seja outra. Talvez Satoshi continue forte, justamente porque não precisa mais existir como pessoa pública. Basta existir como ausência ativa. Como pergunta. Como nome que aparece na origem de algo gigantesco e depois se retira antes que o mundo consiga transformá-lo em celebridade comum. Então, o que realmente sabemos? Sabemos que Satoshi Nakamoto publicou o White Paper de Bitcoin em 31 de outubro de 2008. Sabemos que lançou o software em janeiro de 2009, minerou o bloco Gênesis em 3 de janeiro e participou ativamente da fase inicial da rede. Sabemos que se comunicou com desenvolvedores e ajudou a moldar os primeiros passos do projeto. Sabemos que foi se afastando até desaparecer da vida pública do Bitcoin em 2011. E sabemos também que, apesar de inúmeras teorias, sua identidade real continua sem confirmação pública definitiva. O resto, o rosto, a biografia, o país, o motivo final do desaparecimento, permanece aberto e talvez permaneça assim para sempre. Satoshi Nakamoto talvez seja a figura mais influente do século XXI que ninguém consegue apontar numa fotografia verificada. Criou um sistema capaz de desafiar instituições centrais, inaugurou uma nova era de ativos digitais e depois saiu de cena como se tivesse entendido, antes de todo mundo, que a presença do Criador poderia contaminar a própria ideia. É por isso que o mistério continua tão forte, porque não estamos falando só de um nome desconhecido, estamos falando da origem invisível de uma mudança global. E talvez essa seja a razão definitiva de Satoshi continuar assombrando a internet, os mercados e a imaginação coletiva. Ele nos obriga a encarar a possibilidade de que uma das maiores revoluções do nosso tempo tenha começado com um fantasma, e que o fantasma tenha desaparecido exatamente quando percebeu que o mundo já não conseguiria esquecê-lo.